Boa noite, meus queridos, tudo bem? Então, hoje nós vamos de coleta de urina, né? O nosso objetivo hoje é a gente entender um pouquinho, né? Como é que faz essa coleta, para que serve essa coleta. Então, a nossa disciplina agora, né, de coleta de excretas biológicas, a gente vai dar início então com essa coleta de urina aí. Então, o que acontece? Primeira coisa a gente tem que entender. Quando eu penso em urina, na urina, nada mais é do que toda aquela solução que é formada pelos rins. Então, os rins têm a função de quê? De excretar, de filtrar tudo aquilo que passa ali por ele. Então, ele vai manter ali uma constante, né? Composição química de acordo com a necessidade orgânica do nosso organismo, o pH e o volume de líquidos que a gente precisa ali. Em média, cada indivíduo tem uma quantitativa aí que varia aí, que pode ser de menos de 1 litro 800 ml até quase 2 litros, 1 litro 800, que é excretado a cada 24 horas. Claro que a gente deve levar em consideração, dependendo do tamanho corpóreo, peso corpóreo, quantidade de água que a pessoa vem ingerir, se ela tem uma atividade física, tudo isso vai acabar influenciando também. Então essa função renal é como eu estava comentando, então, ou seja, os nossos rins então vai trabalhar constantemente ali para fazer a eliminação desses resíduos no metabolismo orgânico, para reter aqueles nutrientes que a gente precisa, então eles vão continuar no nosso organismo, e claro, regular aquele equilíbrio de quê? Eletrolítico. Então, tudo aquilo que eu preciso está ali bonitinho, líquido e tudo mais, não preciso mais, foi excretado aí. Então, o que a gente vai ter? A análise da urina, ela serve para quê? Para mim ter um diagnóstico de doenças, e isso já não é de hoje, já vem de séculos e séculos atrás, sendo um dos processos laboratoriais mais antigos utilizados pelo homem aí. A amostra de urina, para alguns estudiosos ainda, era considerada como se fosse um tipo de biópsia. Só que ela é um tipo de biópsia do trato urinário, mas sem ter a necessidade de um procedimento invasivo. Ela é excretada de forma natural ali. Então esse diagnóstico e monitoramento de doenças renais e do trato urinário é muito facilitado por esse tipo de coisa. Por quê? Eu consigo ter detecção de doenças sistêmicas ou detecção de doenças metabólicas, do metabolismo do indivíduo de maneira em geral. Então, se o organismo estiver funcionando de forma correta, eu consigo perceber por essa coleta de urina ali. Esses exames são realizados, né, com a urina de 3 formas distintas aí, mais comum. Nós temos o chamado EAS, que vocês vão ouvir falar demais, que são o quê? Elementos anormais do sedimento. Ou urina do tipo 1, que é aquela mais comum que a gente expressa no primeiro jato, que a gente vai falar depois, e vai lá e faz a coleta. Nós temos aquela que é feita a cada 24 horas, não é a cada 24 horas, desculpa, é coletada num período de 24 horas, que é a urina de 24 horas, e quando as pessoas têm um quadro de infecção, né, bacteriana, a gente vai ter a chamada urocultura, que é a cultura de urina, que ela é específica para a gente ver se tem problemas com bactérias aí. Então a gente vê lá, esse AS. Então esse AS é um método diagnóstico que ele não vai ter problema nenhum, é totalmente indolor, a sua coleta é muito simples e ele é importante porque vai fornecer algumas pistas. Então ele não é especificamente, eu não consigo detectar muita coisa assim, mas ele é importante porque ele acaba indicando muita coisa ali, como a gente vai falar para depois. Então eu posso ter doença no próprio organismo de maneira geral, que são as doenças do sistema que podem estar em outros órgãos, não necessariamente só no sistema urinário. Eu posso ter problemas diretamente nos rins, ou eu posso ter problemas no próprio aparelho urinário ali, no canal vaginal, por exemplo, né? Então, ou no próprio corpo ali do pênis ali, enfim, né? Na uretra, ureter. Então, isso aí também já não consegue ter uma boa detecção. Como é que a gente vai ter a obtenção dessas amostras aí? Normalmente, né, ela é solicitada na primeira urina da manhã. Então, se despreza o primeiro jato, na primeira urina da manhã, que é o mais indicativo. Uma coisa que muita gente faz de errado é ficar vindo aqui com a aguinha, ó, tomando para ir lá para induzir a urina. O indicativo é que você fique pelo menos 2 horas com essa urina na bexiga para depois desprezar e fazer a coleta. Então, muita gente acaba fazendo de forma errada aí. Então, quando você tem essa obtenção dessa amostra, normalmente é a primeira da manhã. Então, esse procedimento aí vai auxiliar no que? Quando você tem essa retenção já durante a noite inteira aí, né? Vai ter uma eliminação maior de resíduos bacterianos. Então, isso aí tudo vai apresentar na urina. Além de que você pode ter problemas que, se você começa também a ter uma retenção muito grande, você pode dar um falso positivo. Você acaba tendo muito tempo de retenção na urina e você acaba auxiliando aí no erro. Então você acaba induzindo ao erro ali. Então,
uma coisa também que a gente não pode esquecer é de fazer a realização de quê? Da higienização de forma correta, ainda mais quando a gente pensa no sexo feminino, que o órgão é interno. Então, o risco de você ter esses problemas aí de alteração fica muito mais facilitado aí. Como é que a gente vai auxiliar aí para que a pessoa faça uma coleta de forma correta? A gente vai dar todas as informações possíveis. No caso do homem, lave a mão, né? No caso, puxa o prepúcio aí, lava o prepúcio ali, né? Mas a glande peniana, faz a secagem, despreza o primeiro jato, recolhe-se ali, né? A quantidade boa. Depois ele termina de urinar o restante no vaso sanitário, fecha o frasco e leva imediatamente para o laboratório. Pronto, sem problema nenhum ali. No caso da mulher, basicamente a mesma coisa, higienização das mãos, né? Só que a mulher vai precisar ter um auxílio maior, porque ela vai precisar abrir ali os grandes lábios ali. Então, depois que ela abriu ali, né, os grandes lábios, faz a higienização, faz a secagem, despreze o primeiro jato de urina, coleta, faz o resto no vaso sanitário, fechou? Laboratório também, fácil. Então, quando esse material chega no laboratório, o que a gente vai ter? Primeira coisa, a gente vai ter o quê? Chamadas o quê? Análise física. Essa análise física, então, quem trabalha no laboratório, por isso que a gente vive brincando, pode esquecer história de nojo, de problema, tudo a gente se acostuma. Mas por quê? Ali você precisa fazer análise física com quem? Cor que essa urina vai estar, o odor, a gente vai chamar de... A urina tem aquele cheiro característico que a gente chama de característica sui generis. A gente não vai chegar e cheirar diretamente, né? Olha para minha imagem aqui embaixo. A gente vai fazendo assim levemente aqui para saber se o cheiro está normal, está sui generis. Esse aspecto da urina, se ele está límpido, se ele está turvo, se ele está com muco, como é que ele está com corpo ali, o que ocorre. Então, quando a gente pensa assim, na cor da urina, normalmente ela vai ter o quê? Uma coloração mais amarela, né? Um amarelo mais claro, dependendo da quantidade de líquido ingerido, também vai ter uma alteração, como a gente vai ver já na imagem ali. Ou também fazer o quê? Observação desses característicos desses odores. Se está muito fétido, isso aí já pode ser uma característica de um quadro de infecção, pode ser um IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então tudo isso acaba analisando e facilitando a nossa vida aí. Então olha só, quando a pessoa tem baixa ingestão de líquido, como a gente pode até analisar aqui, ó, olha só pelas imagens aqui dessas urinas aqui, né? Você vê do lado de cá bem vermelho, também pode ser ali no caso de urina feminina, próximo demais ou já no período aí menstrual, né? Então pode influenciar, mas de maneira geral, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essas características aqui. Então, quanto mais hidratada a pessoa tiver, mais clara ela vai estar, sem menos cor, e o odor também vai estar bem baixo. Então, ou seja, está mais próximo da normalidade aí, tá bom? Então, essa análise bioquímicas aí, então, ela vai fazer o quê? Determinar essa presença ou ausência de alguns tipos de substância que pode estar na urina. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou utilizar a chamada fita reativa. Essa fita reativa, vou passar aqui que vocês já vão estar com essa apostila na mão, tá bom? Então, essa fita reativa aqui, eu vou pegar a urina, eu vou pegar e colocar a fita dentro da urina, aguardar o tempo, né, solicitado pelo fabricante. Depois eu vou fazer a leitura. Como é que a gente faz essa leitura aí? Então, nessa leitura aqui, cada quadradinho desse aqui, você vai ver que significa que está fazendo o teste para um determinado tipo de situação. Como, por exemplo, ali. Então, no teste lá, eu vou ter a presença de densidade, pH, glicose, proteína, leucócito, né, cetona, várias outras coisas. Então, eu consigo fazer análise ali. Só que isso aqui, ele não é específico. Vai depender do quê? Da tonalidade de cor. Então, você vai ter que vir rodando. Deixa eu voltar aqui. Você vai ver que bem aqui no potinho aqui, ó. Opa! Esse potinho no meio, tá vendo? Tem várias tonalidades de cor. Então, você vai ter que vir com a fita até você chegar na cor mais próxima ali para você fazer a leitura ali. Então, o que ocorre? Vamos falar algumas coisas aqui rapidamente para a gente começar a entender. Então, quando a gente pensa na densidade dessa urina aí, essa densidade da urina nada mais é do que essa densidade, ela está igual como se fosse o quê? Da água pura, que chega a 1000. Então, a densidade da água pura, ela é 1000. Então, quando eu penso na urina ali, a urina com o seu valor de densidade na sua normalidade, ele está variando de 1005 até 1035. Essa densidade, quando ela está muito mais alta do que esse 1035, quer dizer que a pessoa está com uma desidratação. Então, deu muito densa essa urina e possivelmente eu sei que a pessoa está no quadro de desidratação. Potencial de hidrogênio, que é o nosso pH ali. Então, a urina, normalmente, ela tem a tendência a ser ácida. Então, a eliminação desse jato de urina, ele já tem a tendência a ser ácido ali. Então,
Quando você pensa no sangue, o sangue já tem um pH mais equilibrado, mais básico, em torno ali de 7,4, né? O pH básico é 7, mas do sangue em média é 7,4. Quando eu penso na urina, essa acidificada que ela tem vai variar entre 5,5 até mesmo 7. Claro que vai depender da doença, vai depender da medicação que a pessoa está tomando, vai depender da quantidade de líquido que ela está ingerindo. Tudo isso vai influenciar nesse pH. Uma coisa é certa, quanto mais ácida a urina tiver, quando a pessoa urinar, vai acabar tendo aquela ardência, aquela chamada dissúria ali. Então, outra coisa que a gente pode acabar observando ali, né, na fita reativa, a glicose. Então, toda a glicose que passa pelo nosso organismo vai ser filtrada ali pelos rins e automaticamente, depois que não funciona, que não presta mais, que o nosso organismo não usa, vai acabar sendo eliminando ali. Então, o indicativo é que você não tenha presença de glicose na urina. Então, se a pessoa estiver na normalidade, não tiver com problema nenhum de diabetes, não estiver ingerindo muito açúcar, ele não vai apresentar nada disso aí no corpo. Ou mesmo as próprias o quê? Proteína. Em situações normais, não costumamos ver essas proteínas presentes na urina. Agora, se tiver uma pequena quantidade, tudo bem. Mas se você começa a detectar muita proteína aí, pode ser indicativo de alguns problemas. Tais como, quando a gente tiver esse problema, a gente vai chamar aqui proteinúria. Então pode ser que a pessoa ou esteja desidratada, ou esteja com algum problema de estresse aí de maneira em geral, ou muita exposição a frio extremos aí, mas o mais comum que a gente acaba observando, ou quando o indivíduo tem um período muito prolongado de febre, ou quando ele está com um exercício físico muito intensamente. Então ele pode acabar apresentando aí essas proteínas ali. E a gente vai ter o quê? As nossas células vermelhas, nossas hemácias. Então, assim como nas proteínas, não é comum você visualizar isso aí. Então, é muito desprezível, quase imperceptível ali. Então, pode ser que você apresente um pouco de hemácia ali na urina e você consiga detectar. Esses resultados a gente vai acabar vendo que em cruz. A gente vai aprender que normalmente a gente dá esse resultado em cruz. Então, ausência, uma cruz, pouquinho. 2 cruzes, mais um pouquinho. 3 cruzes ou 4 cruzes. Então depende muito da situação ali. Então esse resultado é dado em cruz. Então normalmente a hemácia aí você tem ou ausência ou no máximo ali uma cruz, 2 cruzes. Professor, quando é que vai apresentar muita hemácia? Dependendo se você tiver com infecção urinária, alguma coisa, tiver já ali com cristais. Então quando a pessoa urina, os cristais vêm ali pelo canal, acaba machucando, pode apresentar ali uma quantidade maior de hemácia. Falando a normalidade dessas patologias. Pode ser que seja uma coisa natural, por exemplo, quando a mulher está no período menstrual ali, tá? Então não tem como a gente avaliar nesse caso aí. Por isso que a gente tem que perguntar para a mulher se ela está no período menstrual. Então você vai ter também presença de quê? De células de defesa, né? Chamados leucócitos ou piócitos aí. Esses glóbulos brancos aí, então, se a pessoa começa a apresentar um quadro muito grande deles, né, no exame urinário, isso é o quê? Indicativo de que ocorre algum processo inflamatório infeccioso com o indivíduo nas suas vias urinárias também. Então, o que pode apresentar ali também? Corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são produzidos o quê? Pela nossa metabolização das gorduras. Então, os corpos cetônicos são produzidos quando o corpo está com diferente dificuldade de fazer a utilização dessa glicose como fonte de energia, na quebra da glicose ali. Então, você vai apresentar os chamados corpos cetônicos. Então, isso não é um bom indicativo. Aqui eu falo para vocês aqui mais ou menos o ar, mas quando vocês tiverem as disciplinas, vocês vão estudar isso aí passo a passo, como é que faz, como é que realiza, como é que eu faço a leitura, tá bom? Quando a gente pensa ali, urobilinogênio ou bilirrubina, né, que são subprodutos de morte celular e tudo mais, então normalmente a gente não vai ter isso aí. Quando eu tenho algum problema ali do aumento dessa bilirrubina, urobilinogênio, isso é característico de que você vai ter o quê? Destruição dos hepatócitos, né? Então você tem o quê? Destruição do fígado ali. Então essa destruição aí dos hepatócitos faz com que essa bilirrubina comece a aumentar os níveis aí. Em média, então, ela costuma aparecer em níveis bem baixos. Não pode ultrapassar, então, 1,5 miligramas por decilitro de urina. Se tiver acima desse 1,5 miligramas de decilitro na urina, isso caracteriza então que eu já estou tendo um quadro, possivelmente pode ser uma hepatite, possivelmente poderia ser uma febre amarela, possivelmente poderia ser uma dengue, então tudo tem que ser avaliado. Por isso que eu falei para vocês anteriormente. Aqui eu não consigo saber especificamente o que a pessoa tem. Me indica que ela tem uma alteração. Agora eu preciso descobrir qual é essa alteração, como é que ocorreu essa alteração, tá certo? E aí você também tem o quê? Chamados o quê?
Nitritos. A urina é rica em nitrato. A presença de bactérias na urina, né, faz com que, nem à toa que a gente tem um teste lá que a gente transforma o nitrito em nitrato. Então, o que acontece? Então, desculpa, nitrato em nitrito. Então, o que vai acontecer? Quando você tem presença de bactérias aí na urina, um quadro de infecção urinária, você vai começar a apresentar, então, esses quadros de nitrito acima da normalidade. Por isso que tem que fazer exame específico depois para saber qual é a bactéria, qual é o antibiótico, né, indicado para combater essa infecção bacteriana nessa urina aí. Então, o que a gente vai precisar? Esses resultados, né, que a gente vai ter dessas fitas reativas, eles são apenas qualitativo. Então, ele não me indica especificamente o que a pessoa vai ter, a não ser, como eu estou falando, exame específico, exame específico, exame específico. E aqui eu vou dar, no máximo, em cruz ali de ou ausência ou até 4 cruz. Aqui onde a gente tem muita dificuldade, muito problema, porque umas pessoas olham e diz que ela acha que tem apenas uma cruz, outra olha e acha que tem 3 cruzes, outra olha e acha que não viu nada. Então, você tem que ter um valor de referência, você tem que começar a ter o quê? Uma experiência para que você comece a analisar se aquela quantidade, seja lá o que for de glicose, né, se ela está na normalidade ou se ela está fora da normalidade, ou se ela está ausente. Então, isso aí tem que ter sempre um olho mais clínico e um cuidado maior na hora que a gente for liberar esses resultados aí. E a gente vai ter as chamadas o quê? Análise do sedimento. Após essa análise bioquímica, a urina deve ser o quê? Centrifugada. Tem que colocar ela na centrífuga. A gente vai pegar um tubo cônico, como a gente está vendo aqui, vem o cubo cônico, eu coloco essa urina no tubo cônico e vou colocar na minha centrífuga. Tem que ter o cuidado na hora de fazer a balanceada, para não ter risco de quebra de tubo, de quebra de, né, do cubo central ali da minha centrífuga, como eu vou mostrar depois para vocês na aula prática. Isso aqui é aula de biossegurança que eu ainda estou devendo para vocês, que isso aqui é biossegurança, que se isso aqui quebra, espalha urina para tudo quanto é lado. E eu vou começar a centrifugar. Como é que a gente faz essa centrifugação aqui? A gente vai colocar de 1.000 a 1.500 rotações por minuto de 5 a 10 minutos. Então, se eu coloco lá 1.000 rotações, o indicativo é que você deixe lá uns 10 minutos. Se eu coloco 1.500, normalmente a gente deixa 5 minutos. Normalmente no laboratório, como a gente tem pressa, a gente costuma colocar 1.500, deixa 5 minutinhos lá, depois faz a centrifugação lá. Opa, desculpa. E aí a gente vai fazer a leitura. Então, ó, fez a centrifugação lá. Vou retirar daqui, vou colocar na lâmina e aí a gente vai fazer a leitura ali. Então, nessa etapa aqui, agora eu estou pensando na etapa microscópica. Então, quando eu tenho ali a urina com algum tipo de anormalidade, a gente pode encontrar alguns elementos. Então, esses elementos aí a gente vai ter, ou posso encontrar leucócito, hemácia, ou células, ou cristais ali, se a pessoa está ingerindo pouco líquido ou tem algum problema metabólico, né? Pode ser que eu encontre um parasita, ou dependendo da situação, ou cilindros. Se a mulher tiver tido relação sexual aí há pouco tempo, pode ser que a gente encontre espermatozoide. Se o homem tiver com algum tipo de alteração, pode ser que a gente também encontre espermatozoide aí na urina dele, ou se ele tiver muito tempo aí, né, de abstinência sexual, também pode encontrar espermatozoide. Então tudo isso tem que ser avaliado para a gente entender o porquê desse aparecimento aí. Então aqui eu vou mostrar para vocês só algumas imagens, que isso aqui a gente vai ver, não é aqui, a gente vai acabar vendo no microscópio, então você acaba tendo hemácias, leucócitos. É engraçado quando a gente olha isso aqui a primeira vez, parece que é tudo a mesma coisa, parece que tudo é nada. Isso é normal, não se assuste, tá bom? Então isso aí já é esperado por nós. Então ali tem os cilindros, tudo bem, tranquilo. Células epiteliais, deixa eu pegar uns parasitas aqui, ó. Isso aqui são os chamados cristais, sabe? Quando a pessoa está lá com infecção urinária, está urinando, está tendo lá uns cálculos renais. Esses cristais aqui, ó, tá vendo que eles são pontiagudos? Imagina isso aqui quando vai passando pelo canal, por isso que dói, por isso que incomoda, ainda mais quando sai o cálculo lá, pedra. E também podemos ter a presença, principalmente mais comum, do Trichomonas vaginalis aí, né, dos parasitas mais comum que a gente vai ter nesses quadros de infecção urinária aí. Principalmente nas mulheres, acaba sofrendo até mais que os homens aí. Então, olha só, quando a gente tem aqui o chamado EAS, né, de novo, né, a urina do tipo 1, que é normal. Quando eu tenho esse aspecto de normalidade, agora eu vou fazer o quê? Um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês como é que a gente vai ter o quê? Um laudo, né, como é que vai vir lá descrito.
Então, por exemplo, a gente vai lá, cor, amarelo cítrico, tranquilo. Aspecto, límpido, a densidade. Lembra que eu falei para vocês que é acima de 1035? Então tá lá 1015, tá de boa. pH, tá na variação da acidez ali, 5, tá um pouquinho mais ácido, então um pouquinho mais de ingestão de água já auxiliaria ali. Quando eu penso nos testes, né, químicos ali, glicose ausente, proteína ausente, tudo ausente ali, negativo, então nada demais ali. Quando eu faço a visualização na microscopia, células epiteliais, aqui colocou com algumas, leucócitos, 5 por campo, muito pouco, depois vocês vão aprender. Toda vez que a gente mexe no microscópio, a gente vai olhando, a gente chama de campo ali. A hemácia, 3 por campo, também de boa. Muco ausente, bactéria ausente, cristais ausentes, lida ausente. Isso aqui é o exame que todo mundo gostaria de receber ali, para não ter risco nenhum. Aí a gente sai desse EAS, nesse exame tipo 1, e temos a importância ali agora da chamada o quê? Urina de 24 horas. Para que serve? Como é que eu uso? Para que eu uso essa urina de 24 horas? Primeira coisa então, a urina de 24 horas é um tipo de exame que é solicitado para fazer o quê? Quantificação determinada de alguns tipos de substâncias presentes na urina que não tem como a gente fazer pelo AS, porque a coleta é muito pouca. Então, ela não é capaz de quantificar esse modo acurado. Então, o que eu preciso? Eu preciso não de uma única coleta, por exemplo, durante a manhã. Eu preciso de uma coleta que leve 24 horas. Como é que a gente vai realizar isso aí? Então, primeira coisa que eu vou ter, então, desculpa, que eu estou com a garganta seca aqui. Quando a gente pensa nessa urina de 24 horas, pode ter muita variação aí de volume e tudo mais. Então, isso tudo é importante. Então, o que a gente tem que colocar aqui? Como a excreção de determinadas substâncias na urina varia muito dependendo do dia, exatamente porque a ingestão de alimento, na hora que a pessoa acorda uma coisa, na hora do almoço é outra, dependendo do que a pessoa vai comer, então isso aí vai ter uma variação durante o dia, então não tem risco de perder nenhuma amostra que vai ser eliminada através da urina. Por quê? Porque eu vou ter o dia inteiro aí. Então isso aí é uma coisa fácil, só que claro, a gente tem uma dificuldade maior de padronização, porque depende muito da ingestão de várias coisas, como alimento, água, que às vezes a pessoa quer burlar o exame, não pode. Então, fez isso aí nas primeiras 24 horas, como é que a gente vai fazer então? Eu vou analisar logo de manhã cedo, então é importante o paciente não desprezar nada, nem ao longo do dia, nem ao longo da noite. Então, toda a urina deve ser coletada, com exceção aqui. Alguns do exame de 24 horas precisa ser coletado em frascos especiais. Se não for em frasco especial, dá para você coletar em frasco de água mineral, desde que não tenha sujeira, nem não tenha utilizado para outras coisas aí. Então, esse material para usar para essa análise aí. Então, o que ocorre aqui? Como é que a gente vai fazer esse procedimento aqui? Primeira coisa, despreza a primeira da manhã e marco a hora. Então, acordei às 8 horas, desprezei a primeira urina da manhã e marco essa hora aí. Porque esse horário vai começar a partir de aí e eu vou começar a coletar esse material até no próximo dia. Então, hoje de manhã, desprezei. Comecei a coletar o dia inteiro, a noite toda. Amanhã de manhã, a primeira urina da manhã eu ainda coleto. Aí depois sim, cessou, tudo mais. O que ocorre ali? Ixi, até acabei explicando aqui, mas não tem nada não. Fica para vocês aí. Então, coletou tudo isso aí, já expliquei, você vai estar com a apostila na mão. Lembretes aqui. Utilize apenas o frasco de água mineral, também já tinha falado. Utilize quantos frascos forem necessários. Não beba mais água do que aquilo que você beberia normalmente. Então, você tem que levar uma normalidade nessas 24 horas, coisa tranquila ali. Guarde sempre essa urina na geladeira para que não tenha risco de você perder, para que não tenha risco dessas bactérias proliferarem mais do que o normal, tá? Esses aqui são alguns lembretes importantes. E por que a gente faz essa urina de 24 horas? Mais de 90% dos pedidos de urina de 24 horas são feitos para avaliar o quê? Duas situações específicas aqui. Primeira coisa, a chamada clearência de creatinina, que é a depuração de creatinina. Essa clearência de creatinina é basicamente a taxa de quê? Que os meus rins vão ter de filtração no decorrer de um dia. Quantos mililitros de sangue ele consegue filtrar por minuto? Então eu consigo ver se os meus rins estão trabalhando de forma adequada. Professor, e se ele não estiver trabalhando de forma adequada? Isso aqui é característico de um quadro de insuficiência renal. Aí nós temos um problema seríssimo ali. E se os rins não estão conseguindo eliminar essa creatinina produzida diariamente pelos músculos, eles provavelmente estão tendo o quê?
severos problemas ali. Principalmente porque você começa a ter muita quantidade de toxinas presentes no corpo que não consegue ser eliminada. Então, isso é um sinal de que você precisa de ter alguma intervenção médica urgente, dependendo da situação. Muito paciente, quando entra para a UTI, acaba fazendo o quê? Uma hemodiálise. Por quê? Porque os rins não... Muita gente fala, professor, quase todo mundo que entra para a UTI, normalmente a pessoa que fica muito tempo na UTI precisa fazer hemodiálise. Por quê? Quantidade de medicamentos que passa ali na corrente sanguínea é muito grande, os rins não dá conta. Então, precisa ir para a máquina para fazer essa hemodiálise ali. Então, nós temos duas situações. Temos a diálise, que é só a filtração, e eu tenho a hemodiálise, que é mais comum isso a gente falar, que eu tenho a filtração com infusão de sangue ali dessas bolsas que a pessoa acaba recebendo ali, tá? Então, como a nossa urina é composta por vários tipos de substância, cálcio, sódio, amônio, ureia, né, de cálcio, então isso tudo acaba ficando ali como é substância e o nosso corpo começa a ter muitos problemas ali. Dependendo de uma coisa ou de outra que acabe tendo essa disfunção, pode levar à severidade ali, até mesmo a perda da vida do indivíduo. Então isso é importante para nós, tá bom? Então, o que acontece? Problemas dessa urina que pode ter nas 24 horas ali. Primeira coisa, dificuldade na coleta da urina, porque você vai ficar o dia inteiro em função disso. Imagina se a pessoa estiver trabalhando, sai com um frasco, aí às vezes você leva um, não dá, já encheu, tem que levar 2 frascos, e pensa, onde é que você vai guardar isso? Na geladeira de quem? Na geladeira da onde? Então, isso aí já é uma coisa que já atrapalha. Outra situação que pode ter, às vezes o indivíduo no decorrer do dia pode acabar esquecendo, então não deixe isso ocorrer. Ou às vezes a pessoa esquece e simplesmente chega lá e omite na hora da entrega. E a urina sai incompleta. Também não pode. E se esqueceu? Simplesmente despreza tudo, tem que voltar e começar do zero. Essa é a indicação que a gente tem aí. Então olha só. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu passei mais aqui. Pronto, aqui voltei. Algumas perguntas que são muito frequentes ali que as pessoas costumam ter. Devo aumentar o consumo de água ou mudar a dieta no período da coleta? Eu já até comentei anteriormente. Não. Fica na normalidade. 2. Se perder a coleta em determinado horário do dia ou da noite, posso continuar a coleta? Não, também. Tem que desprezar, tá? E colocar em frascos limpos também. Pelo amor de Deus. Importante. Bicho Maria, eu tô gravando meu celular e acho que vai aparecer isso aí. É importante lembrar que o volume, né, total entra nos cálculos do resultado. Então, essa perda vai fazer ali vai fazer com que a gente tenha um resultado errôneo. Então, a gente não pode fazer isso. Então, não adianta querer ser espertinho demais. Então, o que é indicado que a gente fala? Normalmente, você pega isso aí de sexta para sábado, de sábado para domingo, que você vai ter uma facilidade maior para não perder esse material. Então você não vai esquecer, não vai perder. Então, normalmente o que a gente indica? De domingo para segunda-feira leva no laboratório. Fechou, acabou, tchau, já era. Se a pessoa faz utilização de uso contínuo de algum tipo de medicação, deve parar? Não. Ainda mais se for de uso contínuo. Esse que não deve parar mesmo. Porque isso aí também já pode nos dar um parecer de como é que está essa função renal. Dependendo do tipo de medicação, imagine só uma medicação aqui, Racutan. Racutan é uma medicação muito forte, que acaba arrebentando ali o fígado também, né, que são hepatotóxicos, e também acaba sobrecarregando os rins. Então, quem é que usa Racutan, professor? O que é isso? É uma medicação que é utilizada normalmente quem tem muito quadros de espinha. Então, isso aí tem que levar em consideração. Claro, coloquei aqui, mas pelo amor de Deus, né, injeção de bebida alcoólica de maneira nenhuma, ainda mais que você vai ter a chamada inibição da ADH, que é o hormônio antidiurético. O que é esse hormônio antidiurético? Quando a pessoa começa a ingerir bebida alcoólica, ele inibe o hormônio antidiurético, então toda hora ele começa a ter vontade de ir ao banheiro. À toa quem ingere bebida alcoólica sabe. Segurou, tá de boa. Você bebe a noite toda, mas no momento que você foi no banheiro a primeira vez, já era, acabou. Tá certo? Como é que é feito o exame de urina? Tá, estamos terminando, gente. Meia horinha de aula. Como é que é feito o exame de urina em bebê? Normalmente o exame de urina em bebê é mais dificultoso, porque pega uma criança que é de colo, um RN, você não tem como ter um controle para essa criança urinar aonde você quer e quando você quer. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esses sacos coletores aí, ó. Saco coletor descartável, ele vem com a fita dupla face, onde você deve fixar
ali na criança. Detalhes importantes. Dentro do possível. Se essa criança urinar e defecar ao mesmo tempo, o indicativo é que você despreze e coloque outro, faça higienização e coloque outro saquinho para coleta. Se essa criança fica muito tempo com esse negócio e às vezes ela não faz urinar, ela tá morrendo de vontade de urinar, mas com uma coisa nova ali, por mais que ela pequenininha, coloca ali, a criança não consegue urinar. Tem que ter paciência. Ficou mais de 2 horinhas ali, às vezes tira, dá um banho na criança, engana e coloca de novo. Normalmente quando a mãe tá ali, tá doido pra criança urinar logo pra ela ir embora. Então a gente tem que ter mais paciência aí. Mas um detalhe importante dessa situação é, urinou e defecou, pelo amor de Deus, que tem mãe que fala, agora já foi, pega do jeito que tá e leva. Não. Despreza e coloca outro. Não é à toa que laboratório que se preza um bom analista clínico, um técnico de laboratório, ele não dá um saco coletor, ele já dá logo 2, porque se um der problema, já tem outro ali para substituir, tá certo? E aí, terminamos aí a nossa apresentação, e aí depois eu vou passar para vocês aqui os informes de acordo com a necessidade. Fui!